Olá pessoal, tudo bem? Retomando o argumento do último vídeo, aliás, antes de retomar, eu tive tempo aqui de pesquisar o nome do fenômeno dos dois sóis. Não é a música do Pink Floyd, Two Suns in the Sunset, mas ele se chama parélio. Depois vocês olhem aí na Wikipedia, a gente tem, em inglês ele é Sundog, porque é o cachorrinho que segue o sol, é um fenômeno astronômico. Então, retomando o argumento, o que é a república então? O que diferencia uma multidão meramente amontoada de pessoas de uma sociedade, de uma res pública? É esse pacto do direito, esse pacto de regras de convivência, de regras de habitação, visando a um interesse comum. É isso que a gente pode depreender ali de uma leitura apenas desse trecho ali da República. Que pistas mais a gente pode ter do que isso significa e quais que são outras passagens aqui interessantes? Eu vou citar aqui um trecho em que ele vai dizer sobre a origem da sociedade humana. E esse é um dos pontos em que essa origem da sociedade ela é diferente daquele argumento de Políbios. Vocês se lembram, quem tem acompanhado os vídeos, se lembra que em Políbios as sociedades humanas se originavam a partir da fraqueza dos seres humanos, que é o chamado argumento utilitarista, que a gente encontra nos gregos. Quer dizer, os seres humanos são fraquinhos. A gente encontra em Platão, por exemplo, muito nitidamente isso, né? Os seres humanos são fracos, eles não conseguem se proteger, eles não têm chifres, asas, cascos, eles não têm garras como os outros animais têm, então eles precisam viver juntos, senão eles morrem. Então, há um trecho em que vou ler aqui o trecho em que Cícero marca essa diferença com Políbios, né, daquele argumento utilitário. É logo em seguida a essa definição da República. Ele diz assim: a primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é menos a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade a todos inato. A espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas como uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, leva a procurar o apoio comum. Então essa é uma das diferenças que a gente vê de que os seres humanos eles vivem por natureza em conjunto e o sentido dessa vida é procurar o apoio comum. Outro trecho que eu gostaria de citar para vocês aqui é um dos trechos nos quais aparece pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, a palavra Constituição, em que, em latim, constitutio. No livro segundo, Cícero diz o seguinte, na boca de Lélio, um dos outros personagens. Cada vez parece mais certa a frase de Catão: a Constituição da República não foi obra de um homem nem de um tempo. Aqui, Constituição está nesse sentido, é interessante destacar aqui, esse sentido do tornar-se histórico, no meu modo de ver. A Constituição de Roma, a organização política de Roma, foi sendo construída ao longo do tempo, foi sendo elaborada por diversos homens em diversas épocas, em diversos momentos. O último trecho que eu gostaria de citar aqui para vocês e de ler aqui para vocês é um trecho muito famoso que está aqui mais no finalzinho do livro terceiro, no qual talvez a gente tenha, né, nós estamos buscando uma pista aqui em Cícero do que é esse conteúdo desse pacto, e Cícero diz o seguinte, essa passagem ela é muito citada. Ela diz assim, olha, a reta razão, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe e ora com seus mandados, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente os bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada. Não podemos ser isentos do seu cumprimento pelo povo, nem pelo Senado. Não há que procurar para ela outro comentador nem intérprete. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas una, sempiterna e imutável entre todos os povos e em todos os tempos. Eu vou encerrar a citação por aqui, ele continua muito nesse sentido, e isso coloca, na análise de muitos estudiosos, Cícero como um jus naturalista. No sentido de que havia uma discussão um pouquinho anterior, que eu não vou ler aqui o trecho,
em que se falava, olha, cada cidade que a gente for, nós vamos encontrar uma lei diferente. Em Atenas é uma, em Roma é outra. Cada época em Roma, a lei também muda. Mas existe uma lei, uma recta ratio, no termo em latim, que todos nós temos dentro de nós e que nos foi gravada e ela está acima da lei do Senado, ela está acima da lei de Roma e ela é una para todo mundo, ela é universal. Né? Talvez a defesa ali de um direito universal para além do direito positivo, daí essa classificação, né, de direito natural. Né? Não estou falando justnaturalismo como no sentido ali do moderno, né? Mas na ideia de que existe ali um direito para além do direito do soberano e tudo mais. Mas enfim, eu acredito aqui, gente, e já estudei bastante essa república e a república de Platão e Cícero, a gente fica meio sem resposta de qual que é o conteúdo dessa recta ratio, do que ela está dizendo, do que ele quer falar. Talvez isso pode se dever a duas razões. Talvez, isso pode ser um anacronismo da minha parte, não seja função do jurídico dizer qual que é esse conteúdo. Pode ser, né? Talvez eu esteja aqui apelando à antiga distinção que todo mundo conhece entre direito e moral, que os livros sempre repetem. Para que a gente possa atribuir um conteúdo a isso, talvez a gente tenha que pesquisar um conteúdo aqui dentro dos deveres. Eu não vou fazer nenhum nem outro aqui, entretanto, feitas essas duas ressalvas. Eu vou procurar dar o meu sentido, que eu consigo depreender desta obra e desse argumento que a gente vem traçando aqui desde Políbios, acerca do que é esse conteúdo aqui do jurídico, e aqui eu concluo com isso a análise de Cícero e de Políbios e do pensamento republicano romano. Pessoal, para os gregos e para os romanos, não há garantia nenhuma de que a vida continua da forma que eles a conhecem. A gente que vive na nossa sociedade aqui, com luz, com agrotóxico, com anestesia, com ciência, nós temos uma certa tranquilidade em relação à morte, a gente sabe que tem medicamentos, a gente sabe que tem tratamento, a gente sabe que existem regras que vão nos proteger, ou pelo menos a gente acredita nisso. Né? A gente não acredita que a sociedade humana, a nossa sociedade como a gente a conhece, ela vai ser destruída e vai se desmanchar no dia seguinte. Entretanto, para esses povos antigos, a destruição ela está logo ali. Roma não é garantido, não. Olha o que aconteceu com Cartago. Olha como é que a gente pode interpretar esse choro, essas lágrimas de Cipião diante de Cartago dessa forma. Não está nada garantido. A civilização não é um dado. Né? O caos, a barbárie, elas estão logo ali. E eles estão cheios ali, tanto desse caos, de exemplos, né? Tanto desse caos e barbárie provocado pelas guerras, pelos próprios seres humanos, né? A guerra, as invasões, as batalhas, enfim, os romanos ali no lado vencedor, olha a preocupação deles, mas ela está logo ali. Isso tudo que eles estão fazendo com os outros pode ser feito com eles. E então a destruição, seja ela causada pela guerra, como seja causada por fatores naturais, né? Uma praga, uma peste, um terremoto, uma erupção vulcânica, uma seca muito prolongada. Então, os homens, né, as sociedades humanas daquela época estão muito mais à mercê da própria destruição. Então, isso é uma preocupação central que eles têm, que nós não temos, né? Ou nós não temos assim no dia a dia. Nós estamos aqui vivendo esse momento aqui de pandemia, mas a pandemia de hoje, olha como é que ela é racionalizada, a gente tem métodos de proteger, a gente sabe que é um vírus, a gente sabe como que o vírus reproduz, a gente está buscando fazer uma vacina e discutir, quer dizer, é uma coisa que está racionalizada. E se a gente comparar a mortalidade da pandemia, claro que ela é imensa em termos atuais, mas em termos históricos e perto das pragas que viveram esses povos aí, nessa época, ela é muito pequena. Estima-se, por exemplo, que a peste negra, que eles não sabiam o que era na época, chegou a matar em alguns locais da Europa um
1/4 da população. Nós aqui achamos, ou pelo menos, né, as pessoas sensatas acham 0,5% de mortos em relação à população, um número muito alto. Agora, imagine se ao invés de a gente falar hoje, nós estamos com 140 mil mortos no Brasil registrados, nós estivéssemos falando em 30 milhões de mortos, 50 milhões de mortos. Era diante disso que os romanos, os cartagineses, os gregos viviam. Então, por isso, é tão importante essa ideia que eles têm de estabilidade, de proteção. A comunidade humana existe, o grande valor dela é ser estável. Por quê? Porque o caos está logo ali. Então, se eu puder dar um conteúdo a isso, aí um conteúdo da minha visão sobre isso, sem apelar às outras obras, é um conteúdo muito nesse sentido. De o quê? Olha, o maior valor é a sobrevivência. O maior valor é a proteção da comunidade, e esse pacto é um pacto que visa proteger os indivíduos e visa proteger a comunidade. Eu acho que é o conteúdo que é possível de dar. Segunda conclusão aqui importante que eu queria dizer para vocês. Isso eu acho que já ficou óbvio. O pensamento constitucional de Políbio e de Cícero, ele influenciou demais o pensamento moderno. Embora a gente tenha o hábito, e eu durante muito tempo como professor de direito romano eu disse isso, a gente tenha o hábito de dizer que o direito romano foi muito grande no direito privado e ele é não tão importante no direito público, hoje eu não acho isso mais. Eu vejo na ideia que eles têm de controle do poder, de estabilidade, de manutenção das instituições. Eu cheguei a comentar que Políbios quase fala em freios e contrapesos. Cícero fala da importância da organização e da divisão das tarefas, enfim. Como esses pensadores foram importantes para a formação do pensamento político e não são só os pensadores, né? Isso era a organização política romana, de onde eles estavam retirando todos esses instrumentos. Terceira conclusão aqui que eu já comentei com vocês, mas eu vou ressaltar aqui ao final, é o seguinte: olha, a discussão não é de grandes homens, embora ela seja feita por grandes homens. Ela é uma discussão de instituições. E por último, eu acho que eu estava falando uma coisa num sentido muito grandiloquente aqui, muito de admiração por Políbio e Cícero, mas durante um bom tempo eu fiquei de mal dos dois. E eu fiquei de mal de Cipião e disso tudo aqui que eles estavam falando. Por quê? Porque eu estudei alguma coisa sobre a civilização cartaginesa. E se a gente virar o globo e passar a ver essa situação do ponto de vista cartaginês, foi um genocídio. Então a gente pode ler isso aqui tudo pensando o seguinte: não são tão grandes homens assim, são genocidas que estão falando. Cipião é um genocida. Cipião comanda o esse Cipião da República, ele é um Cipião que durante 7 dias, pelos relatos que a gente tem, ele comanda o incêndio e a morte e o assassinato de todos os cartagineses. E mais ou menos nessa época, 2 grandes cidades são completamente arrasadas e toda a população é massacrada, que são o quê? Cartago, na Tunísia, onde hoje é Tunísia, no norte da África, e Corinto, na Grécia. Essas cidades foram arrasadas até o último tijolo. E elas não foram arrasadas com bombas e mísseis, elas foram arrasadas com fogo, com espada, de extrema violência, né? Então imaginem 70, 80, 100 mil pessoas sendo mortas na facada, na espada. Então, e Corinto é a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, o sítio de Cartago e o sítio de Corinto só foram ser habitados novamente cerca de 100 anos depois, já na época de Júlio César. Então era aquela história, arrasar e não sobrar nada no lugar. Então depois que eu tomei essa conclusão, né, depois que eu vi a partir desse ponto de vista, eu comecei muito a pensar assim, olha, na falta de uma palavra mais filosófica para se referir a isso, mas que cara de pau, né, de Cipião de promover um massacre e chorar diante do massacre. E o pensamento dele não é um pensamento pobres cartagineses, eu vou me condoer diante de Cartago. Não, o pensamento dele é um dia vão fazer isso comigo. Enfim,
Então, são valores ali, gente, que pelo menos do ponto de vista moderno, nós não podemos compartilhar nesse sentido. E a gente tem que ver sempre com um pé atrás, com uma crítica. Hoje eu já fiz as pazes com eles, porque é outra época, mas a gente tem que ver também que todo esse discurso é uma justificativa para o imperialismo romano. Então, tanto Políbio, quanto Cícero, quanto autores posteriores, até na poesia, como por exemplo Augustus fez ao promover Virgílio, ao promover Horácio, todos ali estão fazendo um discurso de justificação do imperialismo romano. Quer dizer, eu vou conquistar porque eu tenho melhores instituições. Logo eu faço um salto e falo assim, né? Eu dou um duplo twist carpado e falo, logo eu devo conquistar, eu mereço conquistar. Então esse discurso também é um discurso dos conquistadores que tem as melhores instituições e essas melhores instituições dão-lhes o direito de conquistar e massacrar outros povos. Será que existe alguma semelhança com discursos atuais em que determinados povos julgam as instituições e a organização social de outros povos e isso lhes dá o direito de conquistar esses povos e de civilizá-los? Em grande parte, qual foi a justificativa, pelo menos que a gente tem notícia, da colonização das Américas? Trazer a palavra de Deus e civilizar os povos primitivos. Qual foi a grande justificativa do colonialismo europeu, da partilha da África? Levar a civilização para aqueles povos bárbaros. Qual é a grande justificativa que o grande império dos dias de hoje, ainda que decadente, mas o grande império ainda dos dias de hoje, que são os Estados Unidos, apresentam para muitas de suas guerras? É o quê? Levar a civilização, eles não usam mais a palavra civilização, né? Levar a democracia, levar a liberdade para aqueles povos atrasados e não civilizados. Então é interessante a gente ver como que, para o bem, né? Porque controle do poder, a ideia de leis que a gente tem que respeitar, a ideia de que o rei não pode matar todo mundo, né? Cícero fala na República, eu não mencionei isso, mas na conclusão isso me veio à mente. Cícero fala do direito de apelação, olha só. Por que existe o direito de apelação? E esse direito de apelação é em relação à morte. Você se lembra que os comícios por centúrias eram os únicos que podiam condenar à morte, porque o rei não pode te matar, né? Então isso tudo já está presente ali. Mas por um lado do mal, né? Se a gente pode falar de maneira simples assim sobre ética, né? Mas de um lado do mal está presente a justificativa para o imperialismo. Nós somos melhores. Nós temos as melhores instituições e por isso nós podemos te conquistar e te matar. E nós somos tão cínicos que mesmo diante do seu assassinato, nós choramos e nós nos condoemos por nós, não por vocês. Bom, mas é isso, né, gente? A gente está lendo aqui a história com os olhos de hoje, procurando ver na história o que a gente vê hoje, o que eu vejo hoje, né? Quem está falando aqui sou eu. Mas é essa ambiguidade que a gente depara e são essas reflexões que a gente pode fazer. Pessoal, eu me alonguei um pouquinho nesse vídeo aqui, mas é porque eu queria concluir, não queria fazer outro. E com isso, eu encerro essa discussão acerca do pensamento republicano e o nosso próximo vídeo vai tratar nós vamos dar um salto aqui, nós vamos dar um outro duplo twist carpado aqui e nós vamos tratar do Corpus Juris Civilis. Muito obrigado, até o próximo.